O plano para pousar a Starship em Marte não é uma fantasia de ficção científica, mas sim uma diretriz de engenharia que está sendo executada agora. A questão não é se a humanidade irá ao planeta vermelho, mas sim quando a gigantesca nave de Elon Musk fará seu primeiro pouso suave na superfície marciana. Se você é fascinado pelos mistérios de Marte e quer acompanhar essa jornada, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. A Starship, em sua configuração completa, é o veículo de lançamento mais poderoso já construído. Mas potência não basta para domar Marte. O plano real de Musk para o mundo marciano começa com a redefinição de escala. Não estamos enviando apenas 3 astronautas, estamos enviando toneladas de carga e, eventualmente, centenas de pessoas. O primeiro voo tripulado só acontecerá depois que diversas naves de carga, chamadas Starships Tankers, tiverem estabelecido rotas e depósitos essenciais. O primeiro desafio, e o mais letal, é a aterrissagem. Pousar em Marte é incomparavelmente mais difícil do que pousar na Lua ou retornar à Terra. A atmosfera marciana é fina, com apenas cerca de 1% da densidade da Terra. É densa o suficiente para causar arrasto e gerar calor, mas fina demais para permitir que paraquedas pesados ou escudos térmicos sozinhos desacelerem a massa de uma Starship. A solução de Musk é uma combinação radical de aerodinâmica e força bruta. A Starship, ao atingir a atmosfera de Marte, usará sua enorme área de superfície para o que é conhecido como frenagem aerodinâmica. Ela não entrará de ponta, mas sim de barriga, como um paraquedista em queda livre, utilizando suas abas aerodinâmicas para controlar a descida e dissipar a maior parte da velocidade orbital. Essa manobra, apelidada de belly flop, queda de barriga, é o cerne do plano marciano. A Starship se inclina em um ângulo calculado, expondo a parte mais larga de seu corpo à resistência do ar escasso. Essa dança aerodinâmica ocorre por vários minutos, enquanto a nave cai a milhares de quilômetros por hora. Somente nos últimos instantes, a poucos quilômetros da superfície de Marte, o sistema de retropropulsão é ativado. O motor Raptor, projetado para operar em ambientes de vácuo e pressão zero, precisa acender e virar a nave de lado, a manobra final de Flip and Burn, para pousar verticalmente. A precisão é fundamental. Um erro de cálculo de poucos segundos pode transformar a Starship em uma cratera de impacto na Hellas Planitia. A escolha do local de pouso, aliás, não é aleatória. Locais de baixa elevação, como a vasta bacia de Hellas Planitia, são preferidos porque oferecem uma coluna atmosférica ligeiramente mais espessa. Esse pequeno acréscimo de ar é vital para garantir que a Starship tenha tempo suficiente para frear antes que os motores entrem em ação. Este processo define a logística inicial. Starships não pousarão em cumes ou montanhas, como o Monte Olimpo, mas sim nas partes mais profundas e seguras do planeta vermelho. O objetivo inicial não é a exploração, mas a sobrevivência e a infraestrutura. A Starship pousa, os motores se desligam e o silêncio marciano se instala. Mas a conquista do pouso é apenas o primeiro passo. A verdadeira ameaça ao plano de Musk não está na descida, mas sim no que espera os colonos na superfície de Marte. Eles precisarão lidar com uma ameaça invisível e implacável, a radiação cósmica e solar que bombardeiam o planeta a cada segundo, uma barreira que Starship, por si só, não pode eliminar. A Starship repousada sobre o planeta vermelho é, ironicamente, um alvo. Sem o campo magnético protetor da Terra e com uma atmosfera que representa menos de 1% da nossa, a superfície de Marte é um campo de tiro constante para partículas de alta energia. Para os primeiros colonos, a exposição acumulada em apenas alguns meses seria fatal. A Starship, feita de aço, pode ser uma fortaleza contra o vácuo, mas oferece apenas uma proteção rudimentar contra o fluxo incessante de raios cósmicos galácticos. O plano de Musk nunca dependeu de uma nave blindada, mas sim da engenharia da permanência. A chave para a sobrevivência em Marte não está na tecnologia que desce, mas sim no material que já está lá, o rególito marciano. O solo de Marte, rico em óxidos de ferro, é o melhor e mais abundante escudo disponível.
A prioridade máxima, minutos após o pouso das primeiras missões de carga, é a implantação de módulos autônomos de construção. Estes robôs, desembarcados do porão de carga da Starship, não buscam minerais preciosos ou paisagens espetaculares. Sua missão é singular e urgente: enterrar. Eles começam a escavar trincheiras e a empilhar o solo escuro e avermelhado sobre os módulos de habitação pressurizados que vieram a bordo. Uma camada de apenas 5 metros de rególito é suficiente para reduzir a radiação a níveis comparáveis aos da Estação Espacial Internacional, tornando o habitat seguro. Este é o paradoxo da colonização de Marte. Para conquistar o planeta vermelho, é preciso se esconder dele. As primeiras bases não serão arranha-céus futuristas, mas sim estruturas semicirculares e subterrâneas, verdadeiros búnkeres herméticos onde a vida humana pode florescer isolada da hostilidade superior. Uma Starship que entregou os módulos de vida pode, ela mesma, se tornar parte dessa infraestrutura de defesa, talvez servindo como um laboratório pressurizado ou um silo de armazenamento. Mas para que essa base subterrânea funcione, ela precisa de energia ininterrupta para manter a pressão, filtrar o ar e, crucialmente, extrair os recursos vitais. No entanto, o desafio de gerar energia em um mundo onde o Sol é fraco e as tempestades de poeira podem durar meses, exige uma solução energética que vai muito além dos painéis solares. A sobrevivência em Marte depende de como Musk planeja energizar essa primeira colônia. A sobrevivência em Marte não pode depender da sorte climática. O Sol, visto da órbita do planeta vermelho, tem apenas 43% da intensidade que alcança a Terra. Na superfície, essa luz já fraca é constantemente ameaçada pelas tempestades globais de poeira que podem escurecer o céu por meses a fio, cortando a energia solar e condenando qualquer base dependente dela. Elon Musk sabe que a única solução para a energia ininterrupta e massiva exigida por uma colônia autossuficiente é a fissão nuclear. Os primeiros voos de carga da Starship não trarão apenas escavadeiras e módulos de vida, eles transportarão reatores compactos de fissão. Não são usinas gigantescas, mas sim pequenos reatores modulares projetados para serem robustos o suficiente para sobreviver à aterrissagem violenta e operar de forma autônoma. O plano é enterrá-los logo após a implantação, usando o próprio regolito marciano como blindagem contra a radiação. A energia gerada por essas usinas nucleares primitivas é o sangue da colônia. Sua principal função não é simplesmente acender as luzes ou aquecer o habitat subterrâneo. A maior parte dessa potência será imediatamente desviada para o processo mais crucial de toda a missão, a utilização de recursos in situ, ou ISRU. Para que a Starship retorne à Terra, ela precisa ser reabastecida. A chave de todo o plano de Musk é transformar Marte em um poço de gasolina cósmico. Isso exige uma quantidade colossal de energia para aquecer o gelo de água marciano e, principalmente, para extrair o dióxido de carbono, CO2, da tênue atmosfera, combinando-o com hidrogênio para produzir metano e oxigênio líquido. Este é o combustível que impulsionará a frota de volta para casa. Essas fábricas de propelente, baseadas no processo Sabatier, não são eficientes em termos energéticos. Elas consomem megawatts de forma constante, exigindo uma fonte de energia que não se curve à escuridão de uma noite marciana ou à densidade de uma tempestade de poeira. A Starship, portanto, não apenas transporta os colonos, ela transporta a infraestrutura de poder que garante que eles e as naves de carga nunca fiquem presos no planeta vermelho. A arquitetura energética de Musk é um ciclo fechado. O Starship traz o reator nuclear. O reator gera energia. A energia cria o propelente lança a Starship de volta. Mas enquanto a energia e o combustível são a espinha dorsal logística, eles levantam uma questão ainda mais urgente. Mesmo com o habitat enterrado e o reator blindado, a superfície de Marte é um ambiente intrinsecamente letal, bombardeado por partículas de alta energia do espaço. Se o objetivo é a colonização permanente e não apenas uma visita, a Starship precisa proteger seus passageiros da ameaça invisível que o planeta vermelho carrega, a radiação cósmica e solar.
Como Musk planeja manter os primeiros marcianos vivos durante a longa viagem e depois, permanentemente na superfície? A radiação cósmica não é um problema que se resolve com tecnologia mágica, resolve-se com massa. Durante a longa jornada interplanetária, a Starship utiliza o que já carrega. Tanques de água, resíduos e até mesmo os estoques de suprimentos são dispostos estrategicamente ao redor dos aposentos da tripulação, agindo como um escudo passivo. Mas essa é apenas uma solução temporária para a travessia. Chegando à superfície de Marte, a Starship precisa transicionar de nave para bunker. O plano permanente de Musk depende de um recurso abundante, mas traiçoeiro, o próprio planeta vermelho. Estamos falando do rególito marciano, a poeira avermelhada que cobre o planeta. Este material será o alicerce da sobrevivência. A visão é clara. As primeiras Starships cargueiras não trarão apenas habitats infláveis, mas sim uma frota de robôs autônomos de escavação e impressão 3D. A missão inicial é enterrar tudo. Para bloquear eficazmente os raios cósmicos galácticos, a ameaça mais persistente e energética, o teto dos habitats precisa de pelo menos 5 metros de regolito compactado. Essa camada não apenas atenua a radiação, mas também estabiliza a temperatura interna, protegendo a colônia das violentas oscilações térmicas da superfície marciana. A Starship, após descarregar seu conteúdo, pode ser usada como um casco primário, sendo coberta parcialmente, ou então servir como o primeiro reator de fundição de materiais para construir estruturas mais robustas. A localização do assentamento se torna, portanto, uma questão de engenharia de defesa. Se a colônia pudesse estabelecer em vales ou regiões onde o gelo de água é facilmente acessível, como no subsolo de Hellas Planitia ou nas latitudes médias, essa água extraída pode ser usada como blindagem secundária. Tanques de água sob pressão, dispostos nas paredes internas dos módulos, oferecem uma defesa adicional contra os picos de radiação solar, imprevisíveis e letais. A longo prazo, a sobrevivência em Marte é uma equação de volume e densidade. A vida será subterrânea, protegida por uma montanha artificial de pó vermelho. No entanto, mesmo que os colonos estejam perfeitamente blindados dentro de seus bunkers de regolito, eles ainda enfrentam o desafio mais fundamental de todos, o ar que respiram. A fina atmosfera marciana é 95% de óxido de carbono. Se a Starship é o meio de transporte e o regolito é o escudo, o que é o motor de vida que transforma veneno em oxigênio respirável? A resposta está na engenharia da sustentabilidade, a criação de uma biosfera artificial. E isso exige uma tecnologia crítica que precisa ser instalada antes que o primeiro humano pise na superfície, o reator de produção de propelente e, crucialmente, de oxigênio. O reator de produção que precede a chegada humana é, na verdade, a peça central de toda a arquitetura de colonização. Seu nome técnico é ISRU, Utilização de Recursos in situ. Mas, para os propósitos de sobrevivência em Marte, ele é a refinaria autônoma que transforma um planeta inóspito em uma estação de serviço. A Starship, lembremos, pousa em Marte com tanques quase vazios. Ela não tem combustível suficiente para a viagem de volta à Terra. Esta é a lógica impiedosa da engenharia marciana. Se você não puder reabastecer no planeta vermelho, a missão é de mão única. O plano de Musk exige que cada nave seja totalmente reutilizável, e isso significa produzir centenas de toneladas de metano e oxigênio líquido na superfície de Marte. A atmosfera marciana oferece 95% de dióxido de carbono, o CO2. Esta é a matéria-prima abundante. O desafio é extrair hidrogênio, seja trazendo uma pequena quantidade da Terra ou, no futuro, minerando o gelo de água que se encontra logo abaixo do regolito. Combinando o CO2 com o hidrogênio através da reação de Sabatier, o sistema gera metano, o propelente primário da Starship, e água. A água produzida é então eletrolizada, separando-a em hidrogênio para realimentar o ciclo e, crucialmente, oxigênio puro. Este oxigênio tem dupla função. É o oxidante necessário para a propulsão do motor Raptor e, em sua forma gasosa, é o ar respirável que será bombeado para os habitats.
A sobrevivência da colônia e a viabilidade do retorno da Starship dependem totalmente desta química industrial operando sob gravidade 38%. Para que este ciclo de vida e propulsão funcione, o reator ISRU deve operar de forma contínua, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso exige energia em uma escala que nunca foi tentada fora da Terra. Estamos falando de megawatts constantes, muito além do que painéis solares convencionais poderiam fornecer durante as longas noites marcianas, ou durante as frequentes massivas tempestades de poeira que obscurecem o Sol por semanas a fio. A solução de energia para a colônia inicial, portanto, não é apenas uma conveniência, mas um requisito de segurança. Se a Starship é o veículo e a refinaria é o motor, o que é o coração que pulsa em Marte, fornecendo o poder bruto para transformar rocha e ar em vida? O futuro da presença humana no planeta vermelho dependerá de uma fonte de energia que funcione mesmo quando o Sol se apaga, introduzindo um novo e complexo elemento na logística de pouso: a energia nuclear. O plano da SpaceX não contempla painéis solares como a principal fonte de energia. Eles são auxiliares. O verdadeiro motor da colônia inicial deve ser compacto, robusto e, crucialmente, autônomo. Estamos falando de reatores de fissão nuclear levados a Marte. O desafio logístico é único. Como pousar um reator que pode pesar várias toneladas e exige resfriamento constante? Estes seriam reatores modulares pequenos, ou SMRs, projetados para serem transportados inteiros ou em grandes módulos pré-montados dentro do compartimento de carga da Starship. Ao aterrissar na superfície de Marte, a primeira tarefa da tripulação ou dos robôs pré-enviados em missões de carga é descarregar e instalar esta usina de energia. A proteção contra a radiação é vital. Na Terra, usamos concreto e aço. Em Marte, o material mais abundante é a própria regolito marciana. O reator será instalado em uma cratera rasa ou coberto por uma montanha artificial de solo. Este berme de regolito não apenas protege a tripulação da radioatividade, mas também ajuda a isolar termicamente o sistema de resfriamento do ambiente marciano, que pode cair para menos 140 graus Celsius. Um único reator poderia fornecer megawatts de energia contínua. Essa energia não será usada primariamente para acender luzes na habitação. Seu objetivo primordial é alimentar o complexo industrial de produção de propelente in situ, ISPP. É a eletricidade que irá separar o dióxido de carbono da atmosfera de Marte, combiná-lo com hidrogênio, trazido da Terra ou extraído do gelo marciano, e gerar o metano e o oxigênio líquidos necessários para reabastecer a Starship e garantir sua viagem de volta. A Starship, pousada na planície marciana, torna-se um navio encalhado se não puder reabastecer. E sem o pulso constante do reator de fissão, a produção de combustível cessa. O relógio começa a correr no momento do pouso, e a sobrevivência depende de um sistema que, ironicamente, precisa ser frio para funcionar perfeitamente em um mundo já gelado. Mas o que acontece quando a Starship pousa e a tripulação precisa não apenas de energia bruta, mas de ar respirável e água potável, extraídos de um planeta que tenta ativamente matá-los? A Starship, pousada na planície marciana, torna-se um navio encalhado se não puder reabastecer. E sem o pulso constante do reator de fissão, a produção de combustível cessa. O relógio começa a correr no momento do pouso, e a sobrevivência depende de um sistema que, ironicamente, precisa ser frio para funcionar perfeitamente em um mundo já gelado. Mas o que acontece quando a Starship pousa e a tripulação precisa não apenas de energia bruta, mas de ar respirável e água potável, extraídos de um planeta que tenta ativamente matá-los? A atmosfera de Marte, com mais de 95% de dióxido de carbono, é o material de construção do futuro, mas também a ameaça imediata. A sobrevivência depende de uma alquimia industrial, transformar o veneno em oxigênio respirável e o gelo seco em água potável. Os reatores ISRU, utilização de recursos in situ, não são opcionais, são o coração da colônia. Eles aspiram o ar rarefeito do planeta vermelho. O processo é uma versão hiperescalonada do que a NASA demonstrou com o MOXIE, no rover Perseverance, mas com um bônus.
O hidrogênio que a Starship traz inicialmente se combina com o CO2 marciano através da reação Sabatier, produzindo metano para os tanques de foguete e, crucialmente, água. Essa água, ainda que residual da produção de propelente, é então submetida à eletrólise, dividindo-a. Uma parte se torna o oxigênio que preenche o habitat pressurizado. Mas a água pura, para beber e para a eletrólise de grande escala, é extraída de outra fonte, o subsolo gelado de Marte. A Starship pousou com perfuradores capazes de alcançar a camada de permafrost. O poder do reator de fissão é crucialmente desviado para câmaras de aquecimento que vaporizam o gelo sujo, uma mistura de água e regolito que precisa ser destilada e filtrada para remover os percloratos tóxicos que cobrem a superfície de Marte. Cada gole de água potável é o resultado de uma batalha energética contra a geologia marciana. Se o sistema de suporte de vida falhar, o retorno é impossível e a morte é certa. Mas se o ar é estável, a água flui e os tanques de metano estão lentamente enchendo, a tripulação pode finalmente começar a pensar no próximo passo, sair da segurança da Starship. O que os espera lá fora, sob o céu cor de manteiga do mundo marciano, não é apenas a radiação cósmica, mas a necessidade imediata de construir o primeiro porto espacial permanente de Marte. A sobrevivência a longo prazo depende da sua capacidade de transformar o pó vermelho em tijolos e cimento. O primeiro passo para a colonização não é apenas sobreviver, mas sim industrializar. A tripulação, usando trajes pressurizados que limitam a sensação tátil, não está apenas explorando, eles estão inspecionando o canteiro de obras mais isolado da história humana. A prioridade zero, antes mesmo de construir o primeiro habitat, é estabilizar o local de pouso. A fina atmosfera de Marte não impede que o impacto dos motores Raptor em futuros pousos de outras Starships levante uma nuvem destrutiva de regolito. Essa tempestade de areia supersônica, movida a milhares de graus, pode danificar painéis solares, perfurar equipamentos e varrer qualquer estrutura não protegida. A Starship original, a pioneira, precisa de proteção imediata. A solução de Elon Musk é construir plataformas de pouso sólidas, o primeiro tijolo da civilização marciana. Para transformar o pó vermelho em material de construção, a equipe depende integralmente da utilização de recursos in situ, ou ISRU. O regolito marciano é abundante, mas a chave é a energia. Eles precisam de reatores de micro-ondas ou lasers de alta potência, alimentados pela energia gerada pelos painéis solares maciços da Starship, para aquecer o regolito até o ponto de fusão. Este processo de sinterização transforma a poeira fina em tijolos cerâmicos ultra-resistentes. Essas estruturas iniciais são mais do que apenas superfícies firmes, são escudos. Embora a gravidade de 38% de Marte seja uma bênção para o corpo humano, a radiação solar e cósmica que atravessa a atmosfera rarefeita é uma ameaça constante. Por isso, os primeiros habitats permanentes não serão arranha-céus futuristas, mas sim estruturas semi-enterradas ou cobertas por metros de regolito compactado, criadas por impressoras 3D gigantes que se arrastam lentamente pela superfície de Marte. O objetivo inicial não é uma cidade, mas um porto espacial funcional, capaz de receber dezenas de naves em rápida sucessão. Isso exige a produção em escala industrial de metano e oxigênio, o propelente de retorno, e, crucialmente, de materiais de construção para expandir o perímetro de segurança. A cada tijolo sinterizado, a dependência da Terra diminui e a certeza de que a humanidade permanecerá no planeta vermelho aumenta. É uma corrida contra o tempo cósmico. A janela de lançamento da Terra é finita e a próxima frota de Starships está a caminho. Mas antes que a colônia possa realmente prosperar, a tripulação deve se aventurar além da zona de segurança da nave, em busca da joia mais valiosa de todo o planeta vermelho, o gelo de água que está enterrado sob a superfície. A aventura para além da proteção da Starship é silenciosa, coreografada pelo peso reduzido da gravidade de 38% de Marte e pelo ruído abafado dos sistemas de suporte de vida. O objetivo não é apenas sobreviver, mas expandir.
E isso exige que a tripulação se converta em geólogos, mineradores e engenheiros de exploração. Os rovers pressurizados, equipados com antenas de radar de penetração no solo, GPR, traçam rotas pré-determinadas no planeta vermelho. A zona de pouso, escolhida meticulosamente nas latitudes médias, oferece a promessa de gelo de água a profundidades acessíveis, talvez apenas alguns metros sob a poeira avermelhada. A atmosfera rarefeita de CO2 de Marte oferece pouca proteção contra a radiação solar, forçando a velocidade e precisão da busca. Cada expedição é uma aposta de alto risco. O sinal que quebra a monotonia do mapeamento é a confirmação de que o plano de Musk não é apenas teórico. O GPR detecta uma camada de alta reflectividade, uma assinatura inequívoca de hidrogênio congelado misturado ao rególito. Não é um lago subterrâneo puro, mas permafrost marciano, uma rocha cimentada por gelo que exige equipamento de perfuração e escavação, mas que representa a fonte de vida e, mais importante, de propulsão. A prioridade se inverte. A Starship deixa de ser apenas uma habitação para se tornar o epicentro de uma fábrica planetária. O gelo extraído é transportado de volta à base, onde será processado através de um complexo sistema de utilização de recursos in situ, ISRU. O processo é a espinha dorsal de toda a arquitetura de Marte. A água, H2O, é aquecida e purificada, e então submetida à eletrólise, separando o hidrogênio do oxigênio. Em seguida, o hidrogênio é combinado com o dióxido de carbono abundante da atmosfera marciana, através do reator Sabatier. O resultado final? Metano líquido, CH4, o combustível da Starship e mais oxigênio. A cada litro de água extraído e processado, a tripulação não está apenas garantindo sua sobrevivência. Eles estão preenchendo os tanques criogênicos da Starship que os trouxe. Este é o ciclo fechado que define a autossuficiência. A nave que pousou vazia deve decolar cheia de propelente marciano, pronta para buscar o próximo grupo de colonos e suprimentos. A infraestrutura de mineração e processamento cresce rapidamente, ancorada ao lado da Starship. O calor residual da reação Sabatier é canalizado para o habitat, e o oxigênio em excesso pressuriza as áreas internas. A água não só gera combustível, mas também fornece hidratação e é usada para blindar os habitats contra a radiação. Mas a operação de mineração na superfície de Marte é incrivelmente intensiva em energia. As Starships iniciais trouxeram painéis solares imensos, mas a produção de centenas de toneladas de propelente para a frota seguinte exige uma fonte de energia muito mais robusta e confiável. O próximo passo, a ativação da fonte de energia que garante a autonomia total da colônia, será o maior desafio de engenharia que a humanidade jamais enfrentou fora da Terra. E o tempo está se esgotando. A próxima janela de transferência para o planeta vermelho se aproxima, e se a fábrica de propelente não estiver totalmente operacional, a frota seguinte não terá como retornar. A produção de centenas de toneladas de propelente para a frota seguinte exige uma fonte de energia muito mais robusta e confiável. O próximo passo, a ativação da fonte de energia que garante a autonomia total da colônia, será o maior desafio de engenharia que a humanidade jamais enfrentou fora da Terra. O tempo está se esgotando. A próxima janela de transferência para o planeta vermelho se aproxima. E se a fábrica de propelente não estiver totalmente operacional, a frota seguinte não terá como retornar. A solução de Elon Musk para este gargalo é tão audaciosa quanto a própria Starship: energia nuclear de fissão. Não é apenas uma questão de ligar a luz. A conversão do dióxido de carbono atmosférico de Marte em metano e oxigênio líquido é um processo termoquímico que exige megawatts constantes, ininterruptos e imunes às gigantescas tempestades de poeira que podem cobrir a superfície de Marte por meses. Uma Starship de carga modificada, apelidada de o Gênesis, entregou o reator de fissão compacto. Este módulo, cuidadosamente blindado e projetado para operar em gravidade de 38%, foi desembarcado a uma distância segura dos habitats iniciais, minimizando os riscos radiológicos.
O processo de implantação é lento e metódico, conduzido por rovers robóticos e supervisionado remotamente pelos engenheiros em terra, que monitoram a superfície de Marte através de um link de comunicação com latência de minutos. O verdadeiro teste não é apenas o sucesso da fissão, mas a integração imediata do reator com o Sistema de Utilização de Recursos In Situ, ou ISRU. Cabos de força maciços, projetados para suportar a corrosão do rególito marciano e as extremas variações de temperatura, são conectadas à usina química. A ativação do reator é o momento zero da autossuficiência. Quando a potência atinge os níveis nominais, a diferença é palpável. O zumbido que antes vinha dos arreios solares intermitentes é substituído por um fluxo constante e poderoso. A fábrica de propelente, que antes operava em modo de economia, agora pode acelerar para sua capacidade máxima, bombeando oxigênio e metano líquido para os tanques criogênicos gigantescos que esperam ao lado das Starships pousadas. Estes tanques, que parecem silos agrícolas gigantescos sob a fraca luz solar marciana, são o estoque de sobrevivência da missão. Cada litro de propelente é uma promessa de retorno, uma libra de massa que garante que, quando a próxima frota chegar, ela não ficará presa. Mas a operação do reator de fissão traz consigo uma nova camada de complexidade. A dissipação de calor no ar rarefeito e frio de Marte exige radiadores enormes, espalhados pela paisagem. Além disso, a produção em massa de propelente cria um ciclo que precisa ser mantido em equilíbrio. A taxa de extração de água, gelo, do subsolo, deve ser igual à taxa de consumo do reator e da fábrica. Os dados que chegam à Terra são claros. A produção de propelente atingiu o ponto de inflexão. Os tanques estão enchendo, e o cronograma para o retorno da primeira Starship não tripulada, a prova final de que o ciclo de combustível funciona, pode ser cumprido. A colônia de Marte não é mais apenas um acampamento dependente da Terra, é uma estação de reabastecimento. O foco agora se move da engenharia para a logística. Com a energia garantida e o combustível sendo gerado, a próxima frota de Starships carregando os primeiros colonos humanos em larga escala e o equipamento para construir os habitats pressurizados permanentes está a caminho. Mas, mesmo enquanto o primeiro reator de fissão pulsa vida no planeta vermelho, um novo desafio surge no horizonte: a radiação cósmica. Embora o reator forneça energia, a próxima frota trará a solução final para proteger os colonos de longo prazo. E essa solução também será entregue, ironicamente, por uma Starship, pronta para ser enterrada sob a superfície de Marte. A frota de chegada, agora visível como pontos brilhantes no céu marciano, traz a última peça do quebra-cabeça da sobrevivência, a blindagem. O Starship não apenas transporta os colonos e os módulos infláveis de habitat, mas também máquinas de mineração e escavação pesadas, adaptadas para operar na baixa gravidade de Marte e movidas pela energia recém-gerada do reator. A prioridade absoluta, assim que os propulsores Raptor silenciarem e a poeira vermelha baixar, é o enterramento. Os habitats iniciais, projetados para máxima portabilidade, são rapidamente inflados e pressurizados. Imediatamente, os robôs e as escavadeiras controladas remotamente e, em breve pelos próprios colonos, começam a mover toneladas de rególito marciano, empilhando-o metodicamente sobre as estruturas. Cada metro de poeira vermelha atua como uma barreira física contra os raios cósmicos galácticos, transformando a superfície inóspita em um escudo protetor. Este é o estágio em que a Starship transcende seu papel de mera nave. Os cascos vazios das primeiras naves, agora desativadas, são canibalizados. Partes de titânio e aço especial usadas na fuselagem são transformadas em escotilhas, suportes estruturais e até mesmo em ferramentas de pressão. O oxigênio residual dos tanques de pouso é drenado e armazenado. Em Marte, nada é descartado. Cada peça da engenharia terrestre se torna um recurso vital para a construção da nova civilização. Enquanto a primeira comunidade se entrincheira sob a superfície de Marte, a visão de longo prazo de Elon Musk se materializa. A Hellas Planitia, escolhida por sua topografia e acesso a potenciais reservatórios de gelo de água, começa a parecer menos um acampamento e mais uma cidade em formação. O ciclo está completo. A Starship trouxe o reator,
O reator fornece a energia para o sistema Sabatier, o Sabatier gera o metano e o oxigênio que abastecerão a próxima frota de Starships, que retornarão à Terra em busca de mais colonos e suprimentos. A gravidade de 38% se torna a nova normalidade. Os colonos experimentam a leveza constante, um fator que exige adaptações nos sistemas de bombeamento e nos projetos de construção, mas que também facilita o trabalho físico pesado necessário para a expansão. A atmosfera tênue de dióxido de carbono, outrora um inimigo, é agora a matéria-prima para o crescimento, sendo bombeada para estufas pressurizadas, onde as primeiras colheitas hidropônicas de Marte começam a dar frutos. O que começou com a audácia de um único veículo, o Starship, pousando em um local que há séculos era apenas um ponto de luz no céu noturno, culmina na fundação de um novo mundo. Não se trata mais apenas de sobreviver, mas de prosperar. O ruído constante dos ventiladores reciclando o ar, o brilho azul dos monitores de controle de habitat e o zumbido distante do reator de fissão substituem o silêncio cósmico. A Starship provou ser a ponte, o catalisador e a fundação. Ela não apenas demonstrou que é possível alcançar o planeta vermelho com a carga necessária para a autossustentabilidade, mas também redefiniu o que significa ser humano. Olhando para o horizonte vermelho, os colonos não veem o fim de uma jornada, mas o início de uma civilização. A poeira de Marte, que um dia representou o isolamento intransponível, agora é o solo sobre os pés de uma espécie que finalmente se tornou multiplanetária. A humanidade está em Marte, e o futuro, agora, é infinito.